Fala pessoal, tudo na paz com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de raciocínio lógico para a banca Sebrasp. Então, pretendo fazer a última aqui para a gente abordar outros temas que a gente ainda não trabalhou. Trabalhamos lógica proposicional, aquela parte de estruturas lógicas, depois lógica de argumentação, e hoje a gente vai falar sobre princípio fundamental da contagem, que também é chamado em algumas provas, né, de análise combinatória, mas o CESP costuma colocar princípio da contagem e probabilidade, costuma trabalhar os dois temas de maneira conjunta, tá bom? Então sempre temos questões ali relacionadas e também a parte de teoria de conjuntos. Já é um pouquinho menos cobrado, então essa parte de operações com conjuntos, mas é importante a gente saber como é, o que eu preciso ter conhecimento, como é que resolve esse tipo de questão para, se cair na minha prova, eu não errar, beleza? Então a gente começou ali dos tópicos mais recorrentes. Toda prova ali sempre tem uma questãozinha de estrutura lógica, né? Da parte lógica proposicional. E aí a gente vem trabalhando com outros temas que também são importantes para a banca, mas aparecem com uma frequência menor. Mas 3 aulinhas vai te dar condição aí de fazer uma excelente prova, buscar 80% da prova, 90%, quem sabe até gabaritar, fechar todas as questões ali, beleza? 3 aulinhas. Então vamos lá, pessoal. Princípios de contagem, probabilidade, operações com conjuntos, tá? Então, dois temas, porque princípios de contagem e probabilidade normalmente a banca traz de maneira conjunta. Vamos lá? Questão 1, uma questão do Sebrasco, uma questão de 2025, beleza? Duas equipes serão formadas para atuarem em frentes diferentes na investigação de um crime. A primeira equipe terá 6 integrantes, 2 peritos criminais, um papiloscopista e 3 agentes de polícia. A segunda equipe terá também 6 integrantes, um delegado, 3 agentes de polícia e 2 escrivães. Para a formação das equipes, existem disponíveis 40 delegados, entre esses exatamente 12 são mulheres. 110 agentes de polícia, entre esses exatamente 25 são mulheres. 30 escrivães, entre esses exatamente 9 são mulheres. 15 peritos criminais, todos são homens. E 10 papiloscopistas, todos são homens. A partir dessas informações, julgue o que os itens seguintes. Então, pessoal, atenção, o que a questão quer de você? O comando da questão tem muita informação, mas às vezes em cima dessa historinha vai ter 2, 3 questões diferentes, tá? Então, aqui, o número de maneiras de se formar a primeira equipe é diferente, é inferior a 20 milhões. Aqui não está perguntando nada de homem, de mulher, beleza. E a primeira equipe, eu tenho 2 equipes, então eu vou me ater ao que a questão está me pedindo. O número de maneiras de se formar a primeira equipe é inferior a 20 milhões. Ali em cima eu tenho, ó, vamos passar aqui. A primeira equipe terá 6 integrantes, 2 peritos criminais, um papiloscopista e 3 agentes de polícia. Beleza? Essa aqui é a primeira equipe. E é importante também eu saber, nesse tipo de questão, qual é o total. Eu vou escolher 2 peritos, mas qual é o total de peritos que eu tenho disponível? Para a formação das equipes, existem disponíveis 40 delegados, 110 agentes, 30 escrivães, 15 peritos. Papiloscopista eu tenho 10. E quantos agentes? 110. Beleza, são as informações que eu preciso. Se a questão de perguntar alguma coisa sobre homens, tem que ser necessariamente homem, mulher, beleza. A gente ia adiante. Então aqui não quer saber nem a questão do sexo, nem quer saber em relação à segunda equipe. Apenas em relação à primeira. Tá bom? São informações que a questão me trouxe. Mas beleza, para eu responder esse tipo de questão, eu gravei o curso, pessoal. Quem tá do zero vai ter um pouco mais de dificuldade para ir para as questões. Quem já tem uma base, ótimo, aqui já é uma revisão. Quem nunca estudou, é importante assistir a aula teórica para você entender, tá, o conteúdo. Então, primeiro ponto, eu vou fazer questões aqui de princípios de contagem. Eu tenho que saber se eu vou usar um arranjo ou uma combinação. Se eu for utilizar a combinação, eu preciso de fórmula. Se eu for utilizar um arranjo, eu utilizo ali básico, princípio fundamental da contagem, só vou colocar uns tracinhos, vou fazer as multiplicações sem fórmula, sem nada. Já a combinação, eu tenho que lembrar a fórmula. Tá, e qual que é a diferença, arranjo ou combinação? É quando, para a formação, porque aqui pergunta o número de maneiras,
tá? De se formar uma equipe. A ordem importa ou não importa? Esse é um ponto. Quando a ordem não importa, eu tenho uma combinação. Quando a ordem importa, eu tenho um arranjo. Como assim? Por exemplo, uma equipe com 3 pessoas. A ordem importa se eu for o primeiro, segundo ou terceiro escolhido? Não, é uma equipe com 3 pessoas. É diferente de eu colocar um ranking. Ah, é um ranking primeiro, segundo, terceiro colocado. Então é diferente. A pessoa que está no primeiro colocado é diferente da pessoa que está no segundo, é diferente que está no terceiro. Se eu vou montar uma equipe com posições, por exemplo, um time de futebol, é diferente se o cara estiver no ataque, se estiver na zaga, na lateral. Então, quando a ordem importa, eu tenho um arranjo. Quando a ordem não importa, eu tenho uma combinação. E aqui fica claro para a gente, por quê? Porque na combinação, a gente vai ver aqui na fórmula que eu vou dividir esse número, vou ter um divisor. E faz sentido se você pensar um pouquinho. Por quê? Porque a ordem não importa. Então, o número de combinações tem que ser menor. Porque se eu for o primeiro, segundo ou terceiro ali escolhidos, tanto faz, eu estou dentro da equipe. Ou seja, é a mesma combinação. Mário, José e Antônio é a mesma combinação de Antônio, José e Mário. Ou seja, é uma possibilidade a menos. Por isso eu vou ter o divisor, eu vou ter isso na combinação. No arranjo, utilizando o princípio da fundamental da contagem, eu só vou multiplicar, não vou dividir por nada. Tá bom? Então, a única coisinha que você tem que ter, ou se você quiser, você entende. Se você não quiser entender, decora, tá? A ordem importa, arranjo, princípio fundamental da contagem, vou só multiplicar. A ordem não importa, combinação. Beleza? Então, aqui nós temos uma combinação. Vamos lá? Então, no caso da combinação, você tem que decorar a fórmula, tá bom? Decorou a fórmula, você não erra, tá bom? A ordem não importa. Colocar, ó, ordem não importa, combinação. Qual que é a fórmula da combinação? É C, NP. N é o total, tá? De pessoas aqui que eu vou poder escolher. E o P é o conjunto, é o grupo que eu quero formar, com quantas pessoas. E eu abro parênteses, N menos P. Então, essa é uma formulazinha que você tem que decorar, não tem pra onde correr. Tá? N fatorial dividido por P fatorial, abre parênteses, N menos P fatorial. Tá bom? É a fórmula da combinação, é a única fórmula que você precisa lembrar. Beleza? Ótimo, então aqui eu vou ter uma combinação. No primeiro aqui, eu vou ter os peritos. Peritos, eu tenho 15 peritos para escolher 2, tá? Então eu vou ter uma combinação de 15 para 2. Eu multiplico, porque eu vou combinar esses peritos com o papiloscopista. No caso do papiloscopista, eu tenho uma combinação de 10 papiloscopistas disponíveis para escolher um. E vou multiplicar também pela combinação aqui dos agentes. No caso dos agentes, eu tenho aqui o total de 110 agentes para eu escolher 3. Então, combinação de 110 para eu escolher 3. Beleza? E aí eu vou jogar na fórmula. Então, aqui nos peritos, a minha combinação vai ser 15, 2, vai ficar... Eu vou jogar... Deixa eu jogar um pouquinho mais para cima, isso aí não acho que não vai caber aqui para vocês. Combinação de 15 e 2. Beleza. Na fórmula vai ficar 15 fatorial dividido por 2 fatorial. E aqui 15 menos 2 fatorial. Beleza? Continuando aqui, vai ficar 15. Ixi, o espaço já está bem apertado, né? Deixa eu ver aqui como é que eu subo para vocês. Deixa eu jogar isso aqui para cima. Jogar essa informação para cima para a gente ganhar espaço. Então, eu vou ter a combinação de 15 para 2.
vezes uma combinação de 10 para escolher 1 e vezes uma combinação de 110 para escolher 3. Beleza? A primeira combinação de 15 para 2 vai ficar 15 fatorial dividido por 2, 2 vezes o... Já vou colocar aqui dentro do parênteses, né? 15 menos 2 fatorial. Vai ficar... Aqui em cima eu vou fazer 15, 14 e vou parar no 13 fatorial. Por quê? Porque aqui embaixo eu vou ter 15 menos 2, vou ter 13 fatorial. Vou cortar, vou cortar. Beleza? Aqui vai ficar 15 vezes 14. Eu já vou dividir aqui o 2 fatorial é 2 vezes 1. 2 vezes 1. Show. Vou cortar aqui, ó, e vai ficar 7. Vai ficar 15 vezes 7. 15 vezes 7. Vou ter 105. Beleza? Então é o primeiro. Primeira combinação. Só para eu escolher 2 peritos de um total de 15 peritos. Os papiloscopistas. Combinação de 10 para 1. Aqui vai ficar mais fácil. É 10 fatorial. E aqui vai ficar 1 fatorial e 9 fatorial, né? Que é 10 menos 1. Então vai ficar 10 vezes 9 fatorial dividido por 9 fatorial, que é igual a 10. Beleza? E por fim, a última combinação. Combinação de 110 para escolher 3 agentes. Vai ficar 110 fatorial dividido por 3 fatorial e 107 fatorial, correto? 110 menos 3. Beleza? A formulazinha tá aqui em cima. Aí vou fazer a mesma coisa. 110 vezes 109 vezes 108 vezes 107 fatorial. Aqui vai ser 3 vezes 2 vezes 1. E o 107 fatorial, eu vou cortar, Beleza? Aqui eu já estou sem espaço. Eu posso simplificar, né? Dividir o 108 aqui por 2 ou por 3. Eu vou simplificar para chegar no resultado. Faça a conta aí do lado, beleza? Dá um pause aí na videoaula. Faz a conta aí do lado e você vai chegar na resposta. Beleza? Chegou? Resposta é 215.820. Beleza? E por fim você ainda vai multiplicar, né? Você vai multiplicar tudo que você achou. Deixa eu botar aqui outra cor. 105 vezes 10 vezes 215.820. Ó, a gente já vê o que a questão está te perguntando. É inferior a 20 milhões, né? Aqui a gente já vai ver que vai passar bastante, beleza? É inferior a 20 milhões. 10 vezes 215 mil já daria 2 milhões e 158 mil. E vezes 105, multiplica aí também no cantinho, tá? Que você vai chegar na resposta. Deixa eu colocar aqui. 226.611 milhões. Então, o item está errado. Beleza? Veja assim que essa questão foi uma questão grande. Tá? Por quê? Porque você teve que fazer 3 combinações. Mas se você entender, você não vai errar nenhuma questão. Não vai. Por quê? Porque a gente foi daquela ideia, arranja a combinação. Aqui a gente foi no mais difícil do mais difícil. O arranjo é muito simples, a combinação é mais complexa. Além disso, a gente fez uma combinação, 3 combinações juntas.
Por isso a gente teve que fazer cada uma das combinações e depois multiplicar. Então essa aqui, não se assuste, é a questão mais difícil, digamos assim. Porque você tem que fazer a combinação que já é mais difícil e você teve que fazer 3 dentro de uma. Então, entenda, joga na fórmula, identificou, decorou, lembrou da fórmula, acabou, você não vai errar mais as questões, tá bom? Não vai ter erro. E aí a gente vai para outras questões, tá? Que a gente vai ter outras questões mais fáceis para vocês, tá bom? Questão 2, Sebrasp 2022. João, Paulo e mais outras 3 pessoas estavam em uma fila para individualmente depor sobre determinado delito. Beleza? Nessa fila, João estava imediatamente após Paulo. Nessa situação hipotética, a quantidade de possíveis ordens diferentes para os depoimentos é igual a... Aqui, pessoal, vamos voltar. Agora eu estou falando de uma fila. Se eu estou falando de uma fila, a ordem importa ou não importa? Importa com certeza, tá? Então, se eu estou falando de uma fila, ordem importa. Se a ordem importa, eu uso o arranjo, tá? O arranjo nada mais é do que o princípio fundamental da contagem. A gente vai utilizar aqui bem mais simples, senão vai ter dor de cabeça. Normalmente eu tenho 5 pessoas, se eu for fazer esse arranjo aqui, né? Eu vou colocar 5 risquinhos. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. No primeiro, eu tenho 5 possibilidades, 5 pessoas para colocar. No segundo, 4. Depois 3, 2, 1. Eu faria só essa multiplicação, tá bom? Não teria dor de cabeça. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Só que essa seria uma questão básica da básica. Só que a questão tem um detalhe. O detalhe da questão é João estava imediatamente após Paulo. Ou seja, a gente já tem uma restrição. João e Paulo, eles vão estar... eu já sei que eles vão ser um só, digamos assim. Eu vou permutar eles aqui de maneira conjunta, tá? Vai estar necessariamente João após Paulo. Então vai ter Paulo e depois João. Então eu vou estar... é como se eles fossem uma pessoa só. Eles não vão mudar essa ordem, tá? Só um parêntese. Muitas vezes a questão fala que eles estavam juntos. Por exemplo, João e Paulo estavam juntos. Se fala que João e Paulo estavam juntos, a gente vai calcular e depois vai multiplicar por 2. Por quê? Porque poderia estar João e Paulo ou Paulo e João. Eles poderiam inverter a ordem. Então a gente calcularia o arranjo e multiplicaria por 2, porque haveria essa possibilidade deles trocarem entre si. Mas na questão não. A questão restringiu necessariamente a ordem. João estava imediatamente após Paulo. Pronto. Eles se tornaram uma pessoa só. Então aqui eu vou ter Paulo e João, eu vou ter a primeira pessoa, eu vou ter a segunda pessoa e vou ter a terceira pessoa. Beleza. É como se eu tivesse então esses 4 trocando. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4. Eu tenho essas 4 possibilidades para... Então, para o primeiro colocado da fila, eu tenho quantas possibilidades? Quantas pessoas eu posso alocar aqui nessa primeira posição da fila? 4. Se eu já utilizei 1 para a próxima posição, quantas pessoas eu tenho? 3. Para a próxima posição, quantas pessoas agora eu tenho disponíveis? 2. Para a próxima posição, quantas pessoas eu tenho disponível? 1. Eu só vou multiplicar isso aqui, tá? 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. Então, a resposta, letra C. Veja que é muito mais simples, tá? Então, para eu utilizar o arranjo, basta eu utilizar aqui, tá? Esse básico aqui do princípio fundamental da contagem. Vou colocar ali quantas casinhas eu tenho, vou colocar as possibilidades para cada uma, tá? E é claro que muitas vezes a questão vai trabalhar com você com isso. Às vezes ela vai falar que os homens têm que ficar primeiro ou depois, ou tem que alternar homem e mulher. As questões não vão fugir disso. Ou 2 pessoas estão caminhando juntas, entende? Porque a questão vai trabalhar isso com você e você vai ter que interpretar. Então tem um básico do básico, 5 pessoas, 5 lugares. Ou vai ter alguma restrição, como aqui. Fulano está depois de ciclano, ou seja, eles vão estar sempre caminhando juntos, tá bom? É como se fosse uma pessoa só. E aí a gente chega na resposta, beleza? Questão 2, bem mais simples.
E aí, aos poucos, você vai tirando de letra, tá bom? Questão 3 já é uma questãozinha de probabilidade, tá? Muitas vezes temos questões relacionadas que você tem que calcular parte princípio fundamental da contagem junto com probabilidade, beleza? Aqui é uma questãozinha do Sebrasp 2022, uma questão de probabilidade com tabela, então é uma questão que eu considero fácil, tá? Vamos lá. A tabela acima mostra os resultados de uma pesquisa feita em um shopping center em João Pessoa sobre o local de residência de seus frequentadores, na qual foram entrevistadas 240 pessoas. Todas as fichas das 240 pessoas entrevistadas foram colocadas em um fichário. Nessa situação, se uma das fichas for retirada aleatoriamente do fichário, a probabilidade da ficha corresponder a, vamos lá, uma mulher residente na Paraíba. Beleza? Então, probabilidade é o número de eventos que você quer que aconteça, dividido pelo total do número de eventos. Beleza? Então, formulazinha básica da probabilidade que você tem que saber. Número de eventos que eu quero, dividido pelo número de eventos total. Tranquilo. Essa é uma questão simples. Normalmente a gente tem essas tabelinhas, a gente só tem que ligar aqui no total. O total ele já deu aqui 240 pessoas. Se eu somar aqui 90, 110, deixa eu ver aqui se vai dar certinho, mais 200, 230, certinho. Se você somar tudo que está aqui dentro da tabela, dá os 240, beleza? Você só tem que saber interpretar a tabela. Às vezes você vai ter que agrupar dois, às vezes na tabela tem alguma informação que é o total de outras duas. Enfim, tem que entender a tabela. Aqui, onde que muitos alunos erram? Olha só, probabilidade, vamos lá. Número de eventos que você quer dividido pelo total. O total é 240. Qual é o número de eventos que eu quero? Uma mulher residente na Paraíba. Então, uma mulher está aqui. Muita gente foi assim, residente na Paraíba. E aí coloca aqui. Ó, o nomezinho Paraíba aqui, ó. E aí pega aqui, 30. E aí errou. Errou. 30 dividido por 240. Não. Aqui tá outras cidades da Paraíba. João Pessoa é Paraíba. Tanto que na última linha fica a dica, outros estados. Outros estados. Então são só 17 mulheres que são de outros estados. Nós temos aqui 83 mais 30. Beleza? Então temos 83 mais 30, vai dar 113, né? 113. Beleza? Então é aqui que as pessoas erram. Às vezes a pessoa olha só o 30 e vai errar em cima disso. Beleza? Aí aqui você vai fazer a divisãozinha, faz lá no cantinho, 113 dividido por 240. Beleza? Aí você vai dar 0, e você vai colocando. Beleza? Aqui vai dar 0,40 e 7 uns quebradinhos, tá? Vai fazer essa divisão e você vai chegar na resposta, que é 47%. Beleza, os itens. Inferior a 0,35, letra D, superior a 0,43 e inferior a 0,49. Resposta, letra D. Beleza? Fechou? Então é isso, pessoal. Probabilidade. Mais simples ainda, tá? A fórmula, número de eventos que você quer, número de eventos favoráveis, dividido pelo total. Basicamente isso. E aí você só tem que interpretar para ver qual é aquela informação, qual é o número de eventos que você quer, tá? Porque sempre tem, às vezes, algum detalhezinho ali que faz o aluno errar de bobeira, tá bom? Então, só cuidado com isso, mas não é uma questão difícil, não é uma questão complexa, beleza? Questão 4, questão do Sebrasp, questão 2022. Vamos ler? Aí tem um texto, beleza. Considere a seguinte proposição. Como, olha lá, aqui tá falando de proposição, tá? Mas lá no final tá perguntando a quantidade de proposições. E aí a gente vai ver aqui. Não é uma questão de proposição, né? Com letra P, né? A proposição P. Como subestimou a inteligência dos adversários e não gostou do que viu, o candidato extravasou a aflição e externou seu incômodo. Beleza. Mantendo-se as posições dos conectivos. Então, assim,
Aqui você precisava saber sobre conectivos lógicos, embora a questão não é exatamente sobre isso, mas veja que misturou. Por isso que é difícil, tá, pessoal? Às vezes a gente vai fazer aqui questões e pegar uma questão pura de um assunto, tá? Às vezes você pega uma de lógica e argumentação que mistura com estrutura lógica, ou aqui de probabilidade que mistura com princípio fundamental da contagem, que mistura com estruturas lógicas, enfim. Às vezes na mesma questão o examinador mistura ali vários conteúdos, beleza? Então, mantendo-se as posições dos conectivos lógicos, como na proposição P mencionada no texto, mas alterando-se as posições de suas proposições simples constituintes, a quantidade de proposições que podem ser formadas é igual a... A gente vai fazer aqui um princípio fundamental da contagem, beleza? Olha só, vou colocar aqui na caneta. O que acontece? A proposição P, como subestimou a inteligência dos adversários, então eu vou colocar aqui inteligência dos adversários, e não gostou do que viu, colocar não gostou, é como se fosse um sim, então o candidato extravasou aflição e externou o seu incômodo. Externou o seu incômodo. Então eu coloquei aqui letrinhas diferentes porque são frases diferentes, são proposições simples diferentes. O que acontece? Quantas proposições simples eu tenho? 4, né? Ou seja, a questão está me falando, mantendo-se as posições dos conectivos lógicos, como na proposição P mencionada no texto, mas alterando-se as posições de suas proposições simples constituintes. A quantidade de proposições que podem ser formadas é igual a... Aqui nada mais está dizendo, eu vou manter os conectivos lógicos. Então aqui eu tenho uma proposição, tenho um conectivo E. Tenho outra proposição, conectivo, então tenho outra proposição, tenho outro conectivo e outra proposição. Beleza? É isso que a questão está me dizendo. Então eu tenho 4 proposições simples. Eu vou mudar elas de lugares. É uma questão básica de princípio fundamental da contagem. Eu tenho 4 lugares, beleza? E eu tenho 4 proposições simples. Então, no primeiro lugar, quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho 4 possibilidades. Para o segundo lugar, me restaram quantas possibilidades? 3. Para o próximo lugar, me restaram quantas? 2. E para o último, 1. Então, o princípio fundamental da contagem, eu só vou multiplicar. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. 12, 24. Beleza? Resposta à letra C. Então, a quantidade de proposições que podem ser formadas. Qual a quantidade? Então, a gente trabalhando aqui o princípio fundamental da contagem. Eu vou ter 4 proposições, 4 possibilidades de lugares. Eu tenho esse número de combinações. Beleza? 24 possibilidades. Tá bom? Não é uma questão difícil, mas, novamente, é questão de interpretação. Mas não é difícil, não é complexa. Beleza? Por isso que é importante, faça muitas questões da sua banca para você não ser surpreendido ali no dia da prova. Beleza? Vamos lá? Questão 5. Sebrasp 2021. Beleza? Um agente com o objetivo de mensurar o risco de propagação da Covid-19 em uma investigação na qual averiguava um possível descumprimento do artigo 2008 do Código Penal, que define como crime de infração de medida sanitária infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Obteve de uma testemunha as informações a seguir. Houve no local investigado uma festa com aglomeração de moças e rapazes. Não havia álcool em gel e ninguém estava usando máscaras. Se você quiser, tá, pessoal? Quando tem um textão, você pode até ler a pergunta antes, a afirmação, para você saber o que você vai ter que analisar. Mas vamos lá, vamos terminar. Cada rapaz cumprimentou exatamente uma vez a todos os outros rapazes com apertos de mão. Cada moça cumprimentou exatamente uma vez a todos os outros presentes com um aceno. Considerando que são verdadeiras as informações prestadas pela testemunha da situação, hipoteticamente precedente, julgue os itens a seguir. O que a questão quer de mim? Se na festa havia 20 moças, o número de cumprimentos com acenos entre moças foi superior
a 200. Beleza? Pessoal, essa aqui foi uma questão polêmica, tá? Uma questão polêmica, mas para a gente debater aqui é interessante. Salvo engano, teve até mudança de gabarito. Beleza? Por quê? Num primeiro momento, a gente tem assim, se na festa havia 20 moças, o número de cumprimentos com acenos entre moças foi superior a 200. Primeiramente, a gente ia analisar, ordem importa ou não importa, né? Num primeiro momento, a gente tem aqui que é como se não importasse. Por exemplo, a dupla Mikael e Nelson é a mesma de Nelson e Mikael. Ou seja, a ordem não importa. Se a ordem não importasse, o número seria diferente. Porque se a ordem não importa, a gente ia dividir. Beleza? A gente ia dividir por 2. Então, por exemplo, se a ordem não importasse, a gente teria metade das possibilidades. Mikael e Nelson, Nelson e Mikael é a mesma coisa. Foi um raciocínio inicial, só que a banca mudou o gabarito para... Ou seja, o raciocínio está aqui. E ela entendeu que a ordem importava. Por quê? Porque entendeu que acenos são diferentes. Ou seja, Mikael acenar para o Nelson é diferente do Nelson acenar para o Mikael. Ou seja, são dois acenos diferentes. Entende? Diferente de um aperto de mão. Se fosse um aperto de mão, Mikael apertou a mão do Nelson, Nelson apertou a mão do Mikael, é como se fosse a mesma coisa. Mas o entendimento da banca que mudou aqui foi a questão do aceno, que são coisas diferentes. São dois acenos diferentes. Mikael acenou para o Nelson. Nelson acenou para o Mikael. Então, a ordem importava. E aí, se a ordem importa, a gente utiliza o arranjo, a gente utiliza o princípio fundamental da contagem. Que aí, ou seja, na festa havia 20 moças. O número de cumprimentos com acenos, ou seja, cumprimentos de 2 em 2. Eu tenho 20 moças. Para a primeira posição, eu tenho 20 possibilidades. Para a segunda, me restaram quantas? 19 moças. Então, 20 vezes 19, 380. Beleza? Superior a 200? Certo. Beleza? Isso. Se você fosse colocar na combinação, aí a resposta seria inferior. E aí o item estaria errado. Porque a gente teria que dividir. Tá? Aqui na prática a gente ia dividir por 2. Então a gente vai fazer uma combinação de 20 para 2. Ficaria 20 fatorial dividido por 2 fatorial. E aqui ia ficar 20 menos 2. Ia dar aqui 18. Beleza? 18 fatorial. Ia ficar 20 vezes 19 vezes 18 fatorial. Dividido por 2 vezes 1. 18 fatorial. Beleza. Corta, corta. Ou seja, veja que é a mesma ideia, tá? Foi o que eu falei, a gente ia dividir. É como se eu dividisse aqui por 2 e por 1. Dá no mesmo raciocínio. Beleza? Aqui ia ficar 20 vezes 19, 380. Dividido por 2. Ia dar 190. Ou seja, exatamente a metade. Beleza? Então, aqui é o raciocínio de a ordem não importa. Que é o que a gente tinha inicialmente. Ou seja, o item estaria errado. Mas aí, com essa mudança de entendimento ali da banca, não, a ordem importa sim. Um aceno de A para B é diferente de B para A. E aí, mudou a questão, gabarito certo. Entende? Então, é uma questão polêmica, mas que é importante para você pensar. Tá? Então, veja, a ordem importa ou não importa, muda totalmente o seu gabarito. Beleza? E aí, nesse caso, com o entendimento de a ordem importa, ou seja, é diferente os acenos de A para B e B para A, nós temos aqui, deixa eu apagar essa parte aqui de baixo para não confundir, a nossa resposta. Beleza? E aí, mais uma questãozinha respondida. Vamos lá, questão 6, questão do Sebrasp, 2021. A gente continua aqui com o mesmo raciocínio, ou seja, só o que vai mudar, pessoal, é aqui embaixo, né? Se na festa havia 20 moças e 18 rapazes, o número de cumprimento entre moças e rapazes com acenos foi superior a 350. Beleza? Então, a gente fala que a moça acenou para todos os rapazes, né? Aqui a gente fala, ó, cada moça cumprimentou exatamente uma vez a todos os outros presentes com aceno. Os homens, no caso, ele pegou na mão, né? Aperto de mão dos outros rapazes.
Então, se na festa havia 20 moças e 18 rapazes, o número de cumprimentos entre moças e rapazes com acenos foi superior. Aqui, ó. Eu tenho moças e rapazes. Eu tenho 20 moças. Beleza? Eu tenho 20 moças e 18 rapazes. As moças cumprimentaram os homens com um aceno. É 20 vezes 18. Basicamente isso. 360. Superior a 350. Certo. Beleza? Aí aqui é mais tranquilo eu interpretar. As mulheres acenaram para os homens. Qual é o número de cumprimento? Qual é o número total desses acenos? Se eu tenho 20 possibilidades para mulheres e 18 para homens, tá? E aí eu faço só essa multiplicação. 20 vezes 18, 360. Beleza? Dentro da mesma historinha da questão anterior. Vamos lá, pessoal. Questão 7. Sebrasp 2021. Para ter acesso a um arquivo digital criptografada, um cibernauta deve testar uma senha de 8 dígitos composta pelos algarismos de 0 a 9. Admitida a repetição. O cibernauta teve a informação prévia de que o arquivo foi criado no dia 23/12/19 e que o dia, o mês e o ano da criação do arquivo, representado por 2 algarismos, estão presentes na senha, mas aparecem em ordem aleatória. Com base nessas informações, julguem os itens a seguir. Sem a informação de que o dia, o mês e o ano da criação do arquivo fazem parte da senha, a quantidade máxima de senhas a serem testadas pelo cibernauta seria de 10 a 8. Aqui é 10 a oitava, tá, pessoal? 10 elevado a 8. Questão. Ótimo. Então, o que ele traz aqui no item? O que ele está perguntando? Sem a informação de que o dia, o mês e o ano da criação do arquivo fazem parte da senha. Ou seja, então eu vou ter a informação de que é 8 dígitos, algarismo 0 a 9 e com a repetição. Então, 8 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0 a 9. Quantas possibilidades eu tenho, pessoal? 0 a 9, eu tenho 10 números, né? Então, para cada um, eu tenho 10 números. Admitida a repetição. Se não fosse admitida a repetição, se eu utilizei um número, no próximo eu teria 9 possibilidades. No outro, 8, 7, 6, 5. Mas como é admitida a repetição, então para o próximo número, eu tenho 10 opções de novo. Eu posso colocar o número 1, 1, 1, 1. Eu posso repetir o mesmo número. Então, para cada dígito, eu vou ter 10 possibilidades. Lembrando, tá, pessoal? Deixa eu 10 aí. Lembrando, é uma senha. Se é uma senha, se eu colocar a senha 29, é diferente de 92. Ou seja, a ordem importa. Se a ordem importa, não é combinação. Princípio fundamental da contagem, arranjo, eu vou utilizar aqui 8 dígitos, a ordem importa, então não vou dividir por nada, beleza? E admitida a repetição. Então eu vou ter 10 possibilidades para todos. Então nada mais é do que 10 vezes 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 10, que é igual a 10 a oitava, beleza? Item certo, tranquilo? Então, questão sem muita complexidade, tá bom? E aí, é claro, com esse mesmo texto, você pode ter várias questões. A banca pode te cobrar ali, sem admitir a repetição, qual seria a quantidade de possibilidades, tá? Ou considerando, né, a data, como também foi dito aqui no comando da questão. Então, tem várias possibilidades. Então, leia sempre aqui, tá? O item, o que ele quer saber de você, 10 elevado a 8, o item está correto, beleza? Questão 8. Para realizar uma operação de busca e apreensão em duas localidades diferentes, devem ser deslocadas duas equipes, cada uma delas composta por um delegado, um escrivão e 2 agentes. Tendo como base essas informações, julgue os itens seguintes. Se estiverem disponíveis no momento de formação das equipes 3 delegados, 4 escrivães e 6 agentes, o número de maneiras distintas de se montar as duas equipes é superior a 6.500. Então, lembrando, tá, pessoal? Vou montar uma equipe, a ordem não importa, beleza? A ordem não importa, então é uma combinação. Eu vou escolher 2 agentes, tanto faz. Se eu escolho Micael e Nelson, Nelson e Micael, você está dentro da mesma equipe. Então, a ordem não importa, beleza? A ordem não importa, eu tenho uma combinação
Combinação é combinação, NP é igual a N fatorial, dividido por P fatorial, N menos P fatorial, beleza? A nossa formulazinha que você tem que lembrar, que vai fazer você acertar as questões, beleza? Aí eu vou fazer a combinação para o delegado, vou fazer a combinação para o escrivão e para os dois agentes, beleza? Considerando aqui o total. Beleza. Combinação para delegado, combinação de 3 para 1. Pessoal, isso vai dar 3, tá? 3 fatorial, 1 fatorial, 2 fatorial. Vai ficar 3 vezes 2 fatorial, 2 fatorial, 1. 3. É claro. Qual o número... Pessoal, é o lógico. Qual o número de possibilidades para eu escolher um delegado, sendo que eu tenho 3 delegados disponíveis? Qual o número máximo de possibilidades? 3. Beleza? Número máximo de possibilidades, 3. A mesma coisa para escrivão. Combinação de 4 para 1. Qual o número máximo de possibilidades? 4. Eu vou escolher um escrivão do total de 4. E para agentes? Agentes já muda, né? Eu já tenho 6 no total e eu quero escolher 2. Então vai ficar 6 fatorial, dividido por 2 fatorial. 6 menos 2, 4 fatorial. Aí fica 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. 2 vezes 1 e o 4 fatorial para cortar aqui. 6 dividido por 2 dá 3, né? 3. E aí 3 vezes 5, 15. Beleza? Ótimo. Então, 3 possibilidades ali para delegado, 4 para escrivão e 6 para agentes. Beleza? Ótimo. Fechou? 3, 4, 15. Próximo passo. Lembra do que a gente fez lá na primeira questão? Se lembra da continuidade. Se não lembra, confere aqui. Mas se lembra, dá pause e segue. Beleza? Ótimo. Vou ter 3 vezes 4 vezes 15. 3 vezes 4 vezes 15 é igual a 180. Beleza? Ótimo. Essa aqui foi a primeira equipe, correto? Deixa eu ver até se eu vou ter espaço para a segunda equipe, mas acho que eu vou. Ótimo. Montei a primeira equipe. Agora a segunda. Deixa eu ver onde que eu exploro melhor aqui isso. Deixa eu apagar isso aqui e colocar aqui para eu ganhar espaço. Vou colocar aqui embaixo. 3 vezes 4 vezes 15. 180. Beleza. Ótimo. Então, para montar as duas equipes, né? Montei a primeira equipe, correto? Agora eu vou montar a segunda equipe já com o que sobrou. Se você já sabe aí, pessoal, já monta. Tá? Tenta resolver, tenta dar continuidade. Na segunda equipe, agora eu tenho quantos delegados disponíveis? 2. Para eu escolher um. Então, vai dar 2, né? Escrivães, a mesma coisa. Eu tenho 3 disponíveis para escolher um. Vai dar 3. E para agente, eu vou ter 4, porque eu já escolhi 2. Para eu selecionar 2. Vai ficar 4 fatorial, dividido por 2 fatorial, 2 fatorial. Vai ficar 4 vezes 3, dividido por 2. Vai ficar 2 vezes 3, 6. Beleza. Ótimo. 2 vezes 3 vezes 6 é igual a 36. Beleza. Ótimo. Para eu escolher a primeira equipe 180, para eu escolher a segunda 36, só que é uma combinação geral para eu escolher as duas. Então, no final de tudo, eu vou 180 vezes 36. Resultado 6.480. Faz aqui, seleciona. Beleza? Pegaram, pessoal? Ó, a gente fez semelhante ao que a gente fez lá na primeira questão. Fiz aqui o cálculo. As combinações. Essa talvez ainda é um pouco mais complexa que a primeira, porque na primeira a gente fez ali 3 combinações. Aqui a gente fez 3 combinações para montar a primeira equipe.
só que tinha uma segunda equipe. Então a diferença é que na segunda equipe eu já vou ter selecionado algumas pessoas, né? Então eu vou ter menos. Então já selecionei algumas pessoas, vou ter menos possibilidades para a segunda equipe. Montei a segunda equipe, combinação para cada um dos cargos. Beleza. Só que no final é uma combinação geral. Eu vou combinar essa quantidade de pessoas para a primeira equipe, sobrar ali montando a segunda equipe. Então é uma combinação geral. Por isso que eu preciso multiplicar a quantidade de possibilidades da primeira vezes a quantidade de possibilidades da segunda, 180 vezes 36. É uma combinação geral para eu montar duas equipes com uma série de considerações. Beleza? Mas é o raciocínio. Eu tenho que saber a fórmula de combinação. Eu tenho que saber que a ordem não importa. E eu vou fazer uma combinação para cada carro. A única observação dessa questão é que eram duas equipes. Eu tinha duas equipes. Beleza? Então, depois de fazer a primeira, eu tinha que fazer a segunda. Lembrando que minha quantidade de possibilidades era menor para a segunda equipe, porque já havia sido escolhida para a primeira equipe. Beleza? Então, questão 8 foi. Questão 9, questão também do Sebrasp, 2021. Para realizar uma operação de busca e apreensão em duas localidades diferentes, devem ser deslocadas duas equipes, cada uma delas compostas por um delegado, um escrivão e 2 agentes. Semelhante, né? Tendo como base essas informações, julgue os itens. Se estiverem disponíveis no momento de formação das equipes exatamente 2 delegados, 2 escrivães e 4 agentes, o número de maneiras distintas de se montar as duas equipes seria igual ao número de maneiras de se montar, escolhendo-se entre esses mesmos profissionais uma única equipe para realizar de uma busca em uma única localidade. Olha só. Deixa eu passar aqui. Qualquer pergunta. O número de maneiras distintas de se montar as duas equipes seria igual ao número de maneiras de montar só uma, escolhendo entre esses mesmos profissionais. Uma única equipe para a realização de uma busca em uma única localidade. O que está dizendo aqui? Está dizendo que para eu montar as duas equipes, o número de possibilidades de eu montar as duas equipes é igual ao número de possibilidades de eu montar uma equipe só. Será que é possível? Porque num primeiro momento, se a gente olha para a questão anterior, a gente fala, poxa, se fosse as possibilidades para eu montar só uma equipe, poxa, era bem menos. Agora, para eu montar duas equipes, tem como o número de possibilidades de duas equipes ser igual ao número de possibilidades de uma equipe só? Vamos ver. Como é que fica essa questão? A mesma coisa, a gente vai fazer as combinações. Combinação NP igual a N fatorial dividido por P fatorial, N menos P fatorial. Beleza? Então, para a primeira equipe. Vamos lá. Então, eu vou fazer uma combinação de 2 para 1, né? No delegado. 2 para 1. A gente já viu que isso é igual a 2. Para eu escolher o escrivão, a mesma coisa. Eu tenho 2 escrivães disponíveis para eu escolher um. Também dá 2. E para agente, eu tenho 4 agentes disponíveis para eu escolher 2. Então, combinação de 4 para escolher 2. 4 fatorial, dividido por 2 fatorial. 4 menos 2, 2 fatorial também. Vai ficar 4 vezes 3, dividido por 2. Dá 6, né? Beleza. Então, a possibilidade de eu escolher uma equipe, 2 vezes 2 vezes 6. 4, 24. Correto? Tranquilo? 24 aqui, ó. Total. Vamos lá. Agora a questão está me falando que a possibilidade, ó, o número de maneiras distintas de montar as duas equipes seria igual ao número de maneiras de se montar, escolhendo-se entre esses mesmos profissionais uma equipe. Ou seja, se eu montar esses 24 é igual se eu for montar as duas equipes. É possível? Vamos ver. Na segunda equipe, se eu for montar a segunda equipe. Então, se eu for montar só uma equipe, é igual a 24. Só uma. E se eu for fazer duas equipes? É igual a quanto? Para eu fazer a segunda equipe, olha lá, a combinação. Eu vou escolher um delegado e só me sobraram quantos? Eu só tenho um delegado disponível. Ou seja, combinação dá 1. Para o escrivão, eu vou escolher um escrivão de 1.
ou seja, a combinação vai ser 1. E para os agentes, eu só tenho 2 agentes disponíveis e eu preciso escolher 2, ou seja, a combinação também vai dar 1, pessoal. E aí vai ser 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Uma possibilidade. E se eu fizer as duas equipes, vai ser 24 vezes 1, que nem a gente fez na questão anterior. Vai dar 24 também. Olha lá. 24, 24. Por incrível que pareça, pessoal, o número de possibilidades de eu montar as duas equipes é a mesma de montar só uma equipe. É possível, tá? Então a questão está falando isso, a questão está certa. E por que que isso acontece? Por quê? Porque a segunda equipe vai utilizar todo mundo que sobrou. Na segunda equipe, eu preciso de um delegado e eu só tenho um. Eu preciso de um escrivão e eu só tenho um. Eu preciso de 2 agentes e eu só tenho 2. Ou seja, eu vou utilizar todo o espaço amostral. Eu vou utilizar todo mundo que sobrou. Eu não tenho escolha. Só tenho uma possibilidade. Então, se eu só tenho uma possibilidade, dá no mesmo. A minha escolha vai ficar toda ali na montagem da primeira equipe. A segunda equipe é todo mundo que sobrou. Beleza? Então, ótimo. Questão 10. Questão 10, questão do Sebrasp, questão 2021. Para realizar uma operação de busca e apreensão em 2 localidades diferentes, devem ser deslocadas 2 equipes, cada uma delas composta por um delegado, um escrivão e 2 agentes. Tendo como base essas informações, julguem os itens seguintes. Se estiverem disponíveis no momento de formação das equipes exatamente 2 delegados, 2 escrivães e 4 agentes, o número de maneiras distintas de se formar as 2 equipes é igual a 4 fatorial. 4 fatorial é quanto, pessoal? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 24. Correto? Qual que é o número? A gente já viu nessa questão, é igual a essa anterior. É 24 também, né? Ou seja, você vai fazer a mesma coisa. É a combinação de 2 para 1 vai ser igual a 2. Combinação de 2 para 1 dos escrivães é igual a 2. E a combinação dos agentes, que é 4 para 2, vai dar 6. Beleza? 2 vezes 2 vezes 6, que é igual a 24. Beleza? A questão é a mesma questão da anterior, né? Só que ela tá te perguntando, tá, pessoal? Então ela tá te perguntando uma coisa diferente. Ela tá falando que o número de possibilidades ali, a combinação de escolher, é igual a 4 fatorial. Quanto que é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2? 24. O número de combinação de montar essa equipe é 24? É. Beleza? Então veja, é o mesma historinha, né? A mesma historinha da outra questão para cá. Beleza? Só que perguntas diferentes. Então isso aqui vai ser muito comum. Você vai ter... Opa. Você vai ter... Deixa eu colocar aqui. O mesmo comando da questão com a pergunta diferente. Então, o importante é aqui. O comando da questão é igual e eu tenho 2, 3 itens perguntando coisas diferentes. Beleza? Isso aqui, 24 é igual a 24. Beleza? É igual a 4 fatorial. 4 fatorial. Beleza? Tranquilo? Questão 11. Questão 11, Sebrasp 2021. Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada. 6 pessoas devem se reunir em uma mesa redonda. Para mais duas delas, não podem se sentar uma ao lado da outra. Nessa situação, a quantidade de maneiras distintas de essas 6 pessoas sentarem em torno dessa mesa é superior a 400, tá? Essa aqui também é uma questão boa, tá, pessoal? É questão para treinar, também houve muita discussão no gabarito da banca, mas eu coloquei ela aqui mesmo sendo polêmica para você treinar, relembrar alguns conceitos. Aqui a gente tem uma permutação circular. Uma permutação é igual a n fatorial. A permutação circular, ela é n menos 1 fatorial. Beleza? Então é importante para você lembrar. Então, vamos ver. 6 pessoas devem se reunir em uma mesa redonda. Então a gente teria aqui, ó, permutação circular é 6 menos 1 fatorial. Permutação aqui daria o 5 fatorial. Beleza? Então, em regra, daria isso aqui. 5 vezes 4 vezes 3
vezes 2 vezes 1. 6, 4, 24, 120. Beleza. Em regra é isso aqui, é uma permutação circular. É importante você relembrar esse conceito porque vira e mexe cai em prova. Claro, a questão ela não quer só isso, a questão tem algumas restrições. Aí a gente vai trabalhar nas restrições. 6 pessoas devem se reunir em uma mesa redonda, mas 2 delas não podem se sentar uma ao lado da outra. Então a restrição da questão é essa. Nessa situação, a quantidade de maneiras distintas de essas 6 pessoas sentarem em torno dessa mesa é superior a 400. Beleza. Então, eu vou retirar as pessoas que estão sentadas juntas. Eu vou tratar elas como uma pessoa só, tá? 2 delas não podem se sentar. Eu vou tirar essa possibilidade. Beleza? 120 é o total. 120 é o total. Eu vou trabalhar como se essas 2 pessoas estivessem juntas. Ou seja, como se essas 2 pessoas fossem uma. Se essas 2 pessoas fossem uma, lembra que a gente é como eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando elas 2 são uma, a gente trata elas como se fosse uma só. Beleza? Então, para eu retirar as pessoas juntas, eu vou tratar elas como se fosse uma só. Então, seria, no meu espaço amostral, seria, na verdade, 5, né? E aí, 5 menos 1 é igual a 4 fatorial, que é igual a 24. Então, essas aqui, 24, é a possibilidade delas caminharem juntas, né? Ou seja, 120 é o total, 24 elas estão sentadas juntas. E é justamente o que eu não quero. Então, eu vou pegar o total menos a possibilidade delas sentarem juntas. Então, o número é 96, tá? A questão me fala que é superior a 400, tá? Para mim ela tá bem errada. E aí, inicialmente ali a banca tinha dado o gabarito como certo. Enfim, é uma questão polêmica, teve muita polêmica quando teve essa prova, tá bom? Mas aqui é importante, trouxe para a gente relembrar essa parte de permutação circular, beleza? E lembrando que sempre a gente vai ter alguma restriçãozinha, tá? Então, conceito de permutação circular, n-1 fatorial, vou retirar 1, tá bom? E essa questão de sempre vai ter alguma restrição, tá bom? Mas aqui, pra gente lembrar a fórmula, beleza? Ótimo, a gente fez as questõezinhas de probabilidade, algumas questõezinhas aqui, arranjo, combinação, arranjo ali só o princípio fundamental da contagem, ordem importa, ordem não importa, beleza? E salvo engano, temos mais 3 questõezinhas agora dá operações com conjuntos. Beleza? Questões mais simples, tá? Vira e mexe cai em alguma prova. Uma pesquisa realizada com 180 profissionais, então é o meu total, que trabalham no Ministério Público de determinado estado, revelou que 95 deles gostam de atuar na área criminal. Na área criminal, 125 gostam de atuar na defesa dos direitos coletivos e 85 gostam de atuar na defesa do patrimônio público. E as quantidades 95, 125 e 60. Nessa mesma pesquisa, verificou-se também que 60 profissionais gostam de atuar nas áreas criminal e de defesa, ou seja, eles gostam de atuar nas duas. E 40 gostam de atuar nas áreas criminal e de defesa do patrimônio. 40 gostam de atuar nas áreas de defesa dos direitos coletivos e difusos. Beleza. E 20 gostam de atuar nas 3 áreas. Pessoal, teoria de conjuntos, a gente vai ter que montar o diagrama, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver se o meu espaço aqui vai ser o suficiente. Beleza? Aqui, deixa eu subir um pouco. Deixa eu ver se eu consigo jogar aqui um pouquinho mais para cima. Beleza. 180 é o meu total. Total de profissionais. 95 gostam de atuar na área criminal. Vou colocar aqui, ó, criminal 125 é o total de área criminal. 65, não, pera, 125 tem antes.
defesa dos direitos coletivos. Vou colocar direitos coletivos. Eu tenho 125. E os aqui do outro lado é 95, né? Área criminal 95. E 65 gostam de atuar na defesa do patrimônio. Patrimônio público. Vou colocar patrimônio público 65. Observa, tá, pessoal, que eu estou colocando só os totais. 180 é o total de tudo. 95, área criminal. 125, defesa de direitos coletivos. E 65, defesa do patrimônio público. Por quê? Porque aqui é o total, mas tem alguns que, desse total, tem alguns que estão nessas áreas aqui, que gostam de mais de um. Tá? Então vamos ver aqui. Ó. Eu vou começar do final. Ó. 20 gostam de atuar nas 3 áreas citadas. Então vamos lá. 20 gostam de atuar nas 3 áreas. Então ele está aqui no meio. Beleza? 20 gostam de atuar nas 3 áreas. Ótimo. Vamos subir. O que mais a gente tem de informação? Ó? Nessa mesma pesquisa, verificou-se também que 60 profissionais gostam de atuar na área criminal e de defesa dos direitos coletivos. Então 60, pessoal, gosta de atuar nas duas. Só que eu já tenho 20 aqui embaixo. Então aqui em cima vai ser 40. Beleza? Observa, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu... Deixa eu botar aqui um amarelo clarinho. Ou seja, aqui no meio, tá, pessoal? Eu tenho 60. 60 gostam de atuar nas duas, criminal e direitos coletivos. Mas eu já sabia que 20 estava ali na interseção entre os 3, ou seja, sobrou 40 que gostam somente das duas. Porque se a questão tivesse falado somente das duas, estaria ali em cima. Mas ela falou que 60 gosta das duas. Mas 60 gosta das duas, sendo que 20 deles gostam das 3. Beleza? Então a gente tem que se atentar a isso, a essa informação. Se falar somente das duas, ele estaria nessa partezinha de cima. Mas como é 60, então é a soma ali de tudo que está pintado no amarelo. E aí o mesmo raciocínio vai para as outras. Olha lá. 40 gostam de atuar na área criminal e de defesa do patrimônio público. Então 40 gostam. Sendo que já tem 20 ali, eu vou colocar mais 20 aqui, ó. Ou seja, criminal e patrimônio público. Total 40, 20 e 20. E por fim, 40 gostam de atuar nas áreas de defesa dos direitos difusos coletivos. Gostam de atuar nas áreas de defesa dos direitos e do patrimônio. Ótimo, mesma coisa. 40. Ou seja, 20 e 20. Beleza? 20 e 20. Fechou. Então você vai ter que se atentar a isso. Se você fez isso aqui, pessoal, você vai acertar todas as questões de teoria dos conjuntos. Só fica ligado quando a questão falar somente. Se a questão teria que me falar aqui, ó. Nesse caso, ela fala 40 gostam de atuar nas áreas de defesa dos direitos coletivos e defesa do patrimônio público. A questão também poderia ter me dito 20 gostam de atuar somente nas áreas de direitos coletivos e patrimônio público. Beleza? É a mesma informação. Ótimo, aí a gente vai fazer a diferença. Quem gosta somente de patrimônio público? Pessoal, 65. Aí aqui eu vou fazer 65 menos 60 que estão ali em cima, tá? Então, 5 gostam somente de patrimônio público. Eu estou destrinchando a questão todinha, beleza? Que aí a gente vê depois ali a pergunta. Mas assim, se você destrinchar, você vai responder. Você pode ter 3, 4, 5, 10 perguntas. Você vai responder tudo. Quem gosta só da área criminal é 95 menos 80. Aqui vai ser 15. Gosta somente da área criminal. E dos direitos coletivos. 125 menos 80. Correto? Vai sobrar 45. 45 gosta somente dos direitos coletivos. Pronto. E aqui eu tenho todas as possibilidades. Tudo que a questão me perguntar, eu vou ter aqui. Tá bom? E aí, ótimo. Todas as possibilidades dentro, né? Há mais profissionais que não gostam de atuar em nenhuma das 3 áreas mencionadas do que os que gostam de atuar em todas as 3 áreas.
Ótimo. Quem é que gosta de atuar em todas as três áreas, pessoal? A gente viu aqui, ó. São esses 20, correto? Esses 20 são os que gostam de atuar em todas as três áreas. E quem é o que não gosta de atuar em nenhuma das áreas? A gente vai retirar as possibilidades. Olha lá. 180 menos. Eu posso fazer menos 15, menos 40, menos 20, menos 20, menos 45, menos 20, menos 5. Beleza? Eu estou retirando cada um deles. E aí, quanto que vai dar aqui? Faz a conta aí de cabeça. 80, 95, 100, 165. Vai sobrar 15, correto? Fechou? Ou seja, 15 não gosta de atuar em nenhuma área. 20 gosta de atuar nas três áreas. Há mais profissionais que não gostam de atuar em nenhuma das três áreas. Ou seja, os 15 é maior do que 20? Não, tá errado. Ele está falando que tem mais profissionais que não gostam de nenhuma do que os profissionais que gostam das três. Errado. 15 não gostam de nenhuma, mas tem 20 que gostam das três. Questão errada. Beleza? E aí as questões de conjuntos é somente isso, pessoal. Somente isso. Olha lá, próxima questão. Questão 13, Sebrasp 2025. Em determinado dia de um rebanho de 1.200 vacas, 700 foram vacinadas, 400 foram para pesagem e 600 passaram por monitoramento sanitário. Vamos lá. Além disso, sabe-se que desse rebanho, 200 vacas foram para vacinação e pesagem, e 150 vacas foram para vacinação e monitoramento sanitário. Nesse dia, todo o gado desse rebanho recebeu pelo menos um desses tratamentos: vacinação, pesagem ou monitoramento sanitário. E nenhuma vaca recebeu os três tratamentos. Já tem algumas informações importantes. Considerando a situação hipotética apresentada, julgue os itens a seguir. Mais de 270 vacas receberam somente o tratamento de monitoramento sanitário. Então, olha lá. Vamos desenhar. Um rebanho de 1.200 vacas é o total. Vacinadas, 700. Pesagem, 400. Tô pegando aqui, tá, pessoal? E 600, monitoramento sanitário. Monitoramento sanitário, 600. Além disso, sabe-se que desse rebanho, 200 vacas foram para vacinação e pesagem. Ó, aqui no final, eu já sei, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Ver. O que a gente lê no final? Nenhuma vaca recebeu os três tratamentos. Beleza? Ou seja, eu sei que aqui no meio é zero. Nenhuma vaca recebeu os três tratamentos. Então vamos continuar. Além disso, sabe-se que desse rebanho, 200 vacas foram para vacinação e pesagem. Então 200 foram para vacinação e pesagem. E 150 vacas foram para vacinação e monitoramento. Então 150 vacas, vacinação e monitoramento. Nesse dia, todo o gado desse rebanho recebeu pelo menos um desses tratamentos. Vacinação, considerando a situação hipotética apresentada, julguem os itens a seguir. Mais de 270 vacas receberam somente o tratamento de monitoramento. Beleza? Vamos descobrir o que a gente tem aqui de informação. Eu vou preencher que nem eu fiz na questão anterior. Só vacinação eu tenho 700, menos 200, menos 150. Então aqui eu tenho 350, correto? Beleza. Eu não sei o que está aqui no meio. O X, né? O X é o que estaria em comum, tá? Entre as vacas da pesagem e o monitoramento sanitário. E eu sei que os 1.200 é o total. Então veja aqui, 1.200 o total, 1.200 que é o total,
Porque eu sei na questão que nenhuma recebeu os 3 tratamentos. E também a questão também falou que nenhuma ficou de fora, né? Todo gado recebeu pelo menos um desses tratamentos. Ou seja, nenhuma ficou de fora. Então esses 1.200 de fato é o total. 1.200 é igual a essas 350 mais 200 mais 150 mais 400, que é o meu total aqui, né? Mais 600, que é o meu total aqui. Beleza? Menos as interseções, né? Menos 200, que eu já contei. Menos 150, que eu já contei. E menos o x. Beleza? Ou seja, eu retirei essas interseções. Eu peguei... Deixa eu mudar a cor. Eu peguei os 400 e retirei esses 200, que eu já havia contado. E peguei os 600, retirei esses 150. E retirei também o x. Beleza? Eu somei tudo e retirei o que eu já tinha contado. E retirei o x. Retirei as interseções. Beleza? Vai dar 1.200 é igual a 500, 700, 1.100, 1.700, 1.700 menos 350 menos x. Correto? Aí vai dar. Vou jogar aqui, ó. X para o outro lado. X é igual a 1.700 menos 350 menos 1.200. Vai dar 150. Correto? Ou seja, x é 150. É a minha interseção. Beleza? X é 150. Então, se eu já sei aqui, ó, que o meu x é 150, então eu consigo montar o resto da questão. Quantas foram só para pesagem? 400 menos 200 menos 150. Aqui eu tenho 50. E o monitoramento sanitário, 600 menos 150 menos 150 é igual a 300. Beleza? A questão fala o quê? Mais de 270 vagas receberam somente o tratamento de monitoramento sanitário. Questão certa, foram 300. Correto? Veja, pessoal, a questão é semelhante à anterior. A diferença, tá? A diferença que a gente tem aqui é que ela já me deu que era zero na interseção entre os três e nenhum sobrou. Ou seja, todos os números estavam aqui dentro. Ou seja, eu peguei o total, 1.200, e fiz a somatória desses números. Eu só tenho que lembrar de retirar as interseções, para eu não errar. Beleza? Para eu não errar. Então eu peguei os totais, retirei as interseções e descobri quanto seria o x. Descobri o x, descobri o resto da questão. Beleza? E aí tem outra questãozinha que também continua com isso. Mesmo o comando da questão, menos de 600 vacas receberam somente o tratamento de pesagem. Então vamos lá. Menos de 600 vacas receberam somente o tratamento de pesagem. Ó, já vimos aqui, ó, 50. Beleza? Eu fiz o quê? Eu fiz os 400 menos a interseção que era 200 menos o x que eu descobri que era 150. Menos de 60 vacas. Exato, 50. Questão certa. Veja. Ou seja, eu fiz ali a trabalheira uma vez, mas eu respondi 2 itens. 2 pontos. Se tivesse 3 ou 4 itens, eu acertaria todos depois de ter montado a questão. Eu montei a questão, já descobri todas as possibilidades. Qualquer coisa que me pergunte, eu conseguiria responder aqui. Beleza? E é isso. Operações com conjuntos, tá, pessoal? É isso. Não tem aquela... Foram só 3 questõezinhas, mas não vai fugir muito disso. Ou eu vou ter ali o número de interseção entre 3, às vezes vai ter uma informação de dados que sobraram fora ali dos diagramas, fora dos conjuntos. Beleza?
lembrar das interseções e pronto, vai acertar. Princípio fundamental da contagem, probabilidade. Probabilidade, número de eventos favoráveis dividido pelo total. Princípio fundamental ali da contagem. A ordem importa ou não importa? Não importa? A ordem não importa. Combinação. Combinação NP é igual a N fatorial dividido por P fatorial, abre parênteses, N menos P fatorial. Se a ordem importa, vou fazer só o princípio fundamental da contagem, vou colocar o número de casinhas, vou fazer a multiplicação e me atentar às restrições de pessoas caminhando juntas, intercalando homens e mulheres, enfim, o que a questão me trouxer de restrição. Beleza? Façam, pratiquem, façam mais questões, se possível, treinem bastante, que certamente você, com isso, já garante vários pontinhos na sua prova e, quem sabe, vai para buscar por todos. Beleza? Muita atenção, sempre tem uma questãozinha ou outra mais difícil, mais polêmica, beleza? Mas se você garantir o básico, que as questões fáceis, as médias, você já chega muito forte nessa disciplina. E, quem sabe, vai brigar também pelas difíceis e garantir aí o máximo de pontos, tá? Buscar dominar essa disciplina. Beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Sigam firmes. Bom trabalho, pratiquem bastante, treinem bastante. Eu tenho certeza que vocês vão dominar. Sebrasp não será problema para o seu raciocínio lógico. Beleza, pessoal? Forte abraço. Até a próxima. Tamo junto. Valeu.